Mateus, capítulo 7, do versículo 15 ao 28. Vamos falar dos bons frutos. Bons frutos. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Não tem aquelas pessoas assim, nossa, que carinha de anjo, né? Pois é, ter cuidado com essas pessoas, porque elas podem ter pele de ovelha, mas o interior é tenebroso, é obscuro, é trevas. Então, prestai atenção. E não é fácil de prestar atenção, né? Para descobrir aí sobre essas coisas, né? Aqueles que já passou por isso, uma traição. Ah, minha melhor amiga me traiu, meu melhor amigo me traiu. Então, descobre tarde, né? Esse com pele de ovelha, mas o interior é tenebroso. Pessoas falsas, né? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Os falsos profetas? O que significa falsos profetas? São esses profetas que pregam para você retorcendo a palavra de Deus. Então, vigiai para que essas coisas não venham acontecer. Há muitos falsos profetas, sem o discernimento do Espírito Santo, que muitas das vezes até destrói os pensamentos das ovelhinhas, né? Que tira delas o sentimento abençoado que Deus coloca no coração delas. O falso profeta, ele vai sempre pregar para você de uma forma diferente do que Deus quer para você. Então, ore a Deus para que Deus afaste de você os falsos profetas. Que Deus afaste de você pessoas que te queiram mal. Use o poder da oração. Quando você for orar, você ora a Deus. Afasta de mim as falsas pessoas, os falsos profetas. Não permita que eu caia em tentação, mas livra-me de todo mal. Ore a Deus. Use o poder da oração, porque aqui eu ensino como orar. Todos os meus vídeos eu ensino como orar. Eu peço para que vocês façam prova com Deus. Pergunta a Deus. Quem é essa Vanessa aí? Pergunta a Deus. Faz um jejum aí. Ora a Deus. Pergunta a Deus. Quem é essa Vanessa aí? Ela merece crédito? Deus vai responder para você quem sou eu. Então, por enquanto, eu vou estar falando do amor de Cristo. E vou estar falando da palavra dele, porque eu não prego nada sem a Bíblia. Todas as pregações, todas as palavras, todos os conselhos, tudo que eu digo para vocês são coisas que eu vivi, eu vivenciei e eu tenho certeza que Deus é Deus. Em todas as ocasiões, todos os exemplos, às vezes não dou detalhes de exemplo porque eu não posso. Mas eu jogo algumas coisas aqui para vocês, porque o bom entendedor vai entender. Então, o que eu digo para vocês, eu não estou aqui para vocês para falar em vão, eu estou aqui para soltar uma semente em terra boa, que eu tenho certeza que vai dar fruto. Eu tenho certeza que eu não estou aqui falando à toa para vocês. Eu tenho certeza que vai entrar no coração daquele que Deus escolheu. Porque às vezes Deus fala assim, vai lá, fala. E eu falo. E às vezes eu falo assim, mas Senhor, e os frutos? Deixa comigo. Porque aquele que eu ouvi é aquele que eu ordenei para abençoar. Então eu tenho certeza que tudo que eu falo aqui vai chegar à sua vida para transformar o seu ser e abençoar sua casa e sua família, pelo poder de Cristo Jesus, do nome de Jesus Cristo sobre você. Eu tenho certeza. E nós estamos aprendendo aqui sobre o falso profeta, e eu tenho certeza que você nesta noite vai orar a Deus, pedindo para afastar da sua vida o falso profeta, as falsas pessoas, que Deus retire para bem longe de você todo o mal, toda pessoa falsa, que Deus mostre o rosto dela para você esta noite, para que quando você amanhecer o dia, será revelada a você essas pessoas. E do nada, uma briga vai surgir, do nada Deus vai te mostrar algo, Deus vai fazer um reboliço e você vai entender que nesse momento Deus está fazendo na sua vida, retirando de perto de você pessoas que não prestam e levando para bem longe de você. Porque quando você ora, pedindo a Deus para mostrar para você as pessoas que te queiram mal e para levar elas para bem longe de você, no outro dia não espera mansidão. No outro dia vai haver uma muvuca e você vai entender que lá Deus está te mostrando que aquelas pessoas da muvuca não pertencem a ficar do seu lado. Então preste atenção nisso. Versículo 16.
Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Com certeza que não, né? Cada pé vai surgir os frutos do seu próprio pé. Assim, toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz frutos maus. Explicou tudo, né? Nem precisa responder. Árvores boas produz bons frutos, árvores mal produz mau fruto. Isso quer dizer o quê? De cada um de nós. Então, se nós tivermos ensinado sempre coisas boas, vai surgir coisas boas daquilo que a gente ensinou. Se a gente ensina coisas ruins, com certeza algo bom não vai sair dali, né? Versículo 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Versículo 18. Não pode a árvore boa dar mau fruto, nem a árvore má dar bons frutos. Bem, a árvore que traz bons frutos, ela vai trazer bons frutos dali. A árvore má, ela vai gerar aí maus frutos, com certeza. Versículo 19. Toda árvore que não der bom fruto, cortar-se-á e lançará no fogo. Toda árvore que não dá bom fruto, cortar-se-á e lançar-se-á no fogo. Quem vai fazer isso vai ser Deus, gente. Então é melhor dar bom fruto do que dar mau fruto, não é verdade? Isso eu falo muito sobre a família. Por quê? Quando o pai e a mãe ensinam o filho o caminho que deve andar e sempre conduz ele no caminho de Deus, é claro que nesse processo o pai e a mãe tem que dar umas palmadinhas de vez em quando, né? Então, ele vai ter bom fruto, né? E quando o pai e a mãe deixam o filho jogado e não disciplina ele, porque a palavra de Deus é bem clara, bata na ilharga do teu filho hoje, porque lá fora o mundo vai bater amanhã ou depois. Então é melhor ensinar os pais do que o mundo lá fora. Mas aí vocês vão falar, e essa lei agora que os pais não podem fazer nada pelos filhos? Eu posso dizer uma coisa do fundo do meu coração e eu não sei se alguém que conheça essa lei vai me condenar. Mas uma coisa eu digo pra vocês. A justiça só sabe que você existe se você cutucar a justiça. Então, até então, educa teu filho. Ore a Deus. Porque a justiça divina, ela é maior do que tudo. Então, ore a Deus. Seu filho está errado, ensina ele. Faça o seu melhor. Confia em Deus. Porque se você não cutuca a justiça nem sabe que você existe. Então faça o seu melhor enquanto você pode. Educa seu filho o máximo que você pode. Ensina a ele coisas boas. Ensina a ele tudo que ele precisa para sobreviver sobre essa terra com dignidade e honra e muita elegância. Elegância no falar, agir, pensar. Porque a elegância não é só vestir roupas lindas e chique, mas sim ser educado, respeitar o próximo e falar com muita mansidão àqueles que estão aflitos e gritantes. Então, faça o seu melhor. Porque a justiça só vai chegar até você se alguém cutucar lá e falar, tô denunciando. Mas enquanto não houver denúncia, você faz o seu melhor. E outra coisa, com muita prudência. Porque Deus vai estar no controle de tudo. Ninguém ouvirá uma palavra e nem saberá. Se você tiver fé em Deus, educar seu filho como Deus ensina, com prudência, claro, nunca usar isso para você ter regalias a mais, não. Você vai usar somente o necessário para que seu filho cresça forte, com muita fé em Deus, com amor de Deus, e que ela mesmo ou ele mesmo possa reconhecer que toda a essência da vida dele vem de Deus, que tudo que ele precisa vai vir de Deus e que ele tem que orar, andar no caminho certo. Por mais que as coisas sejam difíceis, nunca negar a Deus. E quando você ensina todos esses princípios bons, vai gerar frutos bons e aí você vai ver que tudo valeu a pena. Isso é muito bom, muito importante. Às vezes é muito chato para as pessoas que não gostam de ouvir, mas as coisas de Deus são prazerosas quando a gente entende a essência do Senhor. Então vamos lá? Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de Deus que está no céu. Então olha só, muitos vão falar assim, meu Deus, eu fui minha vida inteira para a igreja. Meu Deus, eu servi ao Senhor, eu ajudei meu próximo, mas será que o coração não estava poluído?
Será que enquanto ela falava, nossa, você tá bonita, o interior tá dizendo, você tá horrível? Então são pessoas falsas? Será que quantas vezes fez coisas que desagradou Deus, né? Usou de falsidade, de fofoca, de mentiras, né? Ah, mas é uma coisinha tão pequena. Para Deus não existe pecadinho ou pecadão. Para Deus o pecado ele tem a mesma proporção. Não vai mudar. Então, é isso aí, o que eu digo para você. O versículo 21. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então faça a vontade de Deus e não a sua. Mas como eu vou fazer isso, Vanessa? Ore a Deus. Deus, que as minhas vontades sejam as suas vontades, para que eu não seja enganado nas minhas vontades. Amém. É uma oração simples, né? Na hora de orar, você junta tudo e acaba ficando uma oração enorme de uns 20 a 30 minutos. E olha lá, se não for para 1 hora, porque se você lembrar de todos os seus entes queridos, você vai colocar cada um deles ali ó, nas orações. E aí você passa o tempo. Por isso que eu falo, a gente não perde tempo. Quando a gente está com Deus, sabe que realmente quem é Deus na nossa vida, a gente não precisa gastar tempo com as coisas do mundo, porque a nossa vida, com a proteção de Deus que a gente tem que pedir para orar, né, em oração para todos os nossos entes queridos, o tempo já vai todo para isso, não dá tempo para mais nada. Nem para respirar se for deixar. Mas é isso aí. Então, vamos lá. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Preste atenção. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pois é desse jeito. Lembra daquela pessoa lá atrás que eu falei, né? Ainda nesse Mateus capítulo 7, sobre o exemplo de uma pessoa da igreja, tá? Que disse para mim que, quando eu disse para ele que Deus assujeita o demônio debaixo de nossos pés, ele falou para mim que era mentira. Ele era um líder de igreja. Ele se encaixa nessa mensagem aqui, ó, no versículo 28. E então lhes direis abertamente, nunca vos conheci. O versículo 22 e 23, que fala assim, ó, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Ele profetizava no nome. E em teu nome não expulsamos demônio? Eles tentavam expulsar demônio, mas o demônio pulava nele por causa do pecado. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Pois é. Mas uma coisa eu te digo, e então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa acha que pode chegar assim, eu vou orar para aquela pessoa, mas vem cá, a sua vida tá certa diante de Deus para você orar para outra pessoa? Porque se não tiver, meu filho, não ora não. Porque o que tá lá na vida daquela pessoa pode vir para sua e confundir ali e ficar terrível. Então, vigia a sua vida. Não é para qualquer um que você vai orar. Tem coisas que é você e Deus. Então, preste atenção nessas coisas. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e a pratica. Nós estamos aqui para praticar. Porque esses lá em cima que falou assim, nós expulsamos demônio em teu nome. Vê bem, o demônio saiu por causa do nome de Jesus. O demônio sai porque você usa autoridade no nome de Jesus. Mas não significa que a sua vida vai ficar protegida se você fizer coisas erradas, praticar o pecado. Então, o pecado é diversas formas de pecado que desagrada a Deus. Às vezes é no comportamento, no xingamento, na blasfêmia, no orgulho. Tem tanto pecado que as pessoas nem sabem que é pecado. Às vezes olhar para uma pessoa e desejar ela só no pensamento é pecado. E às vezes a pessoa não sabe que é pecado, né? Então, tem muitas pessoas vivendo em pecado sem saber que é pecado. E é necessário que as pessoas possam falar o que é pecado. Não é julgar. Você está em pecado. Não, é falar assim, olha aqui, ó. O pecado é isso, isso, aquilo. Você vigia a sua vida. Você faz uma análise na sua vida. Coloca diante de Deus. E transforma a sua vida em arrependimento. Eu não preciso saber do que você faz ou que deixa de fazer. Eu só estou expondo o que é o pecado. E agora cabe a você analisar a sua vida e colocar diante de Deus o que você acha que é certo. E quando você vê Deus respondendo você vai ver que vai valer a pena. Então,
Versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre uma rocha. Então, todo aquele que pratica a palavra de Deus, temos que praticar a palavra de Deus. Teve um dia que eu vi a pessoa falando assim, tô indo para a igreja fazer um curso bíblico. Eu falei, nossa, e o que você aprendeu? O que você está trazendo de prática para a sua vida? Ah, não, a gente só está lendo a Bíblia. Eu sei, eu entendo, você só está lendo a Bíblia. Mas eles te ensinaram como praticar a Bíblia na sua vida? E aquela pessoa falou assim, não, a gente só está lendo a Bíblia mesmo. Eu fiquei chocada. Porque aqui no meu canal, eu ensino nem a Bíblia, mas eu ensino também a praticar cada coisa que está escrita na palavra. Nós temos que praticar, seguir os passos de Jesus, fazendo o que ele fez, porque em João 14, ele fala que aquele que acreditar nas obras que Jesus fez, fará semelhante ou maiores. Então você tem que acreditar que tudo aquilo que Jesus fez é verdadeiro e que você pode fazer. Jesus, ele ensina como você fazer de acordo com o que ele ensinou. Ele te ensinou o quê? A se batizar para o arrependimento dos pecados, a viver uma vida em santidade com o Senhor, a jejuar. Jesus te ensinou a jejuar quando você leu a Bíblia. Então por que você não vai jejuar? Se Deus está te ensinando, então pratica a Bíblia. Não fala que está lendo a Bíblia por ler, entrando no ouvido e saindo pelo outro. Pratica a Bíblia. Pratica o que Jesus te ensinou. É o que Jesus te ensinou. Os outros exemplos da vida servem para você não cometer os erros. Vamos supor a vida de Davi. Davi teve de tudo, do bom e do melhor que Deus deu para ele, mas ele cometeu um crime e um adultério. E depois Deus fez o quê? Ele penar, né? Porque ele quis ter filhos e Deus tirou os filhos dele, até que uma hora Deus perdoou ele. Então, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, a mesma coisa, eu digo, esses são os exemplos de vida que você tem que colocar na sua vida. Vem cá, não vou fazer como Davi. A única coisa que eu quero fazer como Davi é orar, né? Davi, ele orava, Davi buscava Deus, Davi agradecia a Deus. Cometeu seus erros? Cometeu, qualquer um comete erro, né? Então, Jesus, ele já veio para ensinar passo a passo como você deve viver. Jesus, ele cuidou das pessoas que precisavam. Jesus, ele curou essas pessoas. E se você prestar atenção aqui, nos livros, né, dos apóstolos aqui, né, nos evangélicos, né, na vida evangélica aqui deles, você vai ver que Deus, ele colocou Jesus sobre essa terra para nos ensinar como agir diante do Pai, de Deus. Deus, ele enviou Jesus para nos ensinar como nós devemos proceder diante de Deus. Tanto que Jesus, ele fala também em João 14, que eu amo João 14, e ele fala bem assim, tudo que pedirdes a meu Pai em meu nome, ele fará, se for conforme a vontade dele. Jesus ensinou tudo que nós precisamos. Então vamos lá. Versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhando-se ao homem prudente, que, edificando a sua casa em uma rocha, vai ficar sempre fortalecida. Versículo 25. E desceu a chuva, e correram rios, e assombraram ventos, e abateram aquela casa, e não caiu, porque está edificada sobre a rocha. Essa casa edificada sobre a rocha significa aquele momento em que o seu coração está firme e que não importa o que aconteça, você não irá se abalar. O vendaval pode começar, a tormenta pode começar, mas você não vai se abalar. Você está firme na rocha, você está firme em Deus, você sabe que seus pensamentos são positivos e que por mais que a tempestade está vindo, você sabe que tudo vai correr bem, porque Deus, ele prova todos nós, né? Na peneira como o ouro e a prata. Então, nós sabemos que nós não vamos nos escapar dos nossos sentimentos provados diante de Deus, no mais puro sincero, né, da nossa alma. Então, a tormenta pode vir, mas você tem que estar firme num Deus Pai Todo-Poderoso, numa rocha firme. E é isso que ele ensina aqui nessa palavra. Então, versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-á ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Versículo 26, repetindo aqui. Versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato
que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Aqui quer dizer que aquela pessoa que vai para a igreja, escuta a palavra de Deus, sai de lá cheio do Espírito Santo, e quando chega em casa, o primeiro vento e vendaval que acontecer, ele se desaba e já diz que não acredita mais em Deus. Esse está firmado na areia, e não no Deus forte, a rocha firme. É isso aí. E é grande a sua queda. Versículo 28. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, preste atenção, versículo 28. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Portanto, os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Eu vou te dizer uma coisa. Por que nós estamos estudando Mateus? Porque nós queremos passar que Jesus nos ensina. Eu estou passando para vocês tudo que Jesus está ensinando. E eu quero que vocês cumpram essa passagem na vida de vocês. Por isso que é interessante que eu leia, porque eu estou lendo justamente para não tirar nada do que Deus quer ensinar para vocês. Porque eu sei que Deus tem algo especial para vocês. E no versículo 28 diz... E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou de sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Deus enviou Jesus com autoridade para nos ensinar tudo sobre Deus. Então não perca essa oportunidade. É Jesus que nos ensina. Vamos aprender com Jesus? Vamos aprender o que Jesus está ensinando para nós? Quer viver o mundo lá fora? Viva até o chamado de Deus no seu coração. Porque quando Deus chamar você, você não vai mais querer saber dessas coisas do mundo que não vai te levar a lugar nenhum. E você vai dar mais importância às coisas que realmente faz significado na sua vida, da sua casa, da sua família. E você vai entender tudo. Então, simplesmente só me ouve. E acredita que Deus vai mudar a sua vida. Ora, faz tudo o que eu falar para você aqui. Porque eu tenho certeza que através de tudo isso aqui, todo esse ensinamento de Jesus que está me ensinando você, e que nós estamos aprendendo junto aí, tudo das minhas experiências, do que eu já aprendi até aqui, que eu estou passando para vocês. Eu digo para você o seguinte, simplesmente obedeça, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Simplesmente obedeça, não precisa você parar de fazer nada do que você está fazendo. Espera o chamado de Deus, porque quando Ele te chamar verdadeiramente, tudo vai mudar. E eu quero ver essa mudança, eu quero que você me conte essa mudança, eu quero que você me fale, olha, hoje Deus me chamou tremendamente, realmente isso aconteceu, e eu quero que você me conte, porque vai ser maravilhoso. E uma coisa, um conselho a mais que eu te dou, não exalte o seu coração, para não acontecer como Nabucodonosor, tá? Que foi pastar com os bois. Por falta de sabedoria, porque Deus tirou a sabedoria dele, porque ele exaltou, porque é tanto poder de Deus que a gente tem, que a gente não pode exaltar o nosso coração, porque no dia que a gente se exaltar, Deus tira o Espírito Santo de Deus, e nem a Bíblia a gente vai conseguir ler, porque isso já aconteceu, porque Deus, Ele ensina, do mesmo jeito que Deus me ensinou, e eu tô passando aqui pra vocês, e eu tenho certeza que Deus ensina vocês, vocês vão aprender coisas magníficas e poderosas, porque há um grande poder por trás de tudo isso. Beijos. E até Mateus 8. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Meu Senhor e meu Deus, eu te peço agora neste momento, Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor Deus, cada um, Deus, que está comigo nesse vídeo até aqui. E que essa oração, Senhor Deus, que eu estou levantando para o Senhor agora, é para que o Senhor revele a eles, Senhor Deus, cada palavra que aqui foi dita. Entrego, Senhor Deus, nas tuas mãos cada vida que aqui comigo está. Dê a eles uma grande sabedoria, Senhor Deus, como aquela que o Senhor deu para Salomão. Dê a eles para que eles possam, Deus, sobreviver sobre essa terra e governar a casa deles. Deus, que o discernimento do Senhor esteja nas minhas palavras, na minha boca, que o Senhor falou o tempo todo. Que o Senhor possa nos dar um entendimento para aprender cada vez mais de Ti, Deus. Que o Senhor nos ensina cada vez mais. Obrigado, Deus, porque nos ouve. Obrigado, Senhor Deus. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.